Oi pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Quem tá chegando aí agora, se inscreve aí no canal, dê seu like aí, comenta, compartilha, me ajuda na divulgação do canal. Pessoal, hoje eu vou falar pra vocês sobre um tema que eu comecei a falar no último vídeo. No vídeo que eu falei sobre consciente, pré-consciente e consciente, eu citei as memórias reprimidas. E hoje eu vou falar um pouco mais sobre elas para vocês, como funciona. Primeiro, pessoal, a nossa mente, ela é incrível, incrível. Ela é capaz de armazenar lembranças e memórias boas e ruins, alegres, tristes e até mesmo aquelas lembranças que nos apavoram. Então, Freud, em seus estudos, ele concluiu que a nossa mente é capaz de armazenar certas lembranças traumáticas para nos proteger, como um mecanismo de defesa, para que a gente possa levar a vida sem ter que lidar com aquelas memórias e aquelas lembranças ruins, para que a gente não fique ali sofrendo e incomodado com aquela situação. Então, o que acontece? Sem nos consultar, a nossa mente, para poder nos proteger, ela armazena essas memórias. Então, Freud, durante seus estudos, ele concluiu que as memórias reprimidas estão associadas ao termo repressão. Esse termo repressão foi criado por ele em seus estudos de psicanálise para nos dizer que tudo aquilo que a gente guarda, tudo aquilo que a gente armazena, que a gente não consegue lidar no dia a dia, é atribuído ao termo repressão e está associado às memórias reprimidas, tá? Então, pessoal, é o seguinte, Freud ele analisou que existiam formas de lidar e explorar essas memórias reprimidas. Por exemplo, através da hipnose. Só que ele começou a observar que durante as sessões de hipnose, o paciente ele até verbalizava o motivo das memórias serem reprimidas. Só que depois, quando ele relatava para o paciente do que se tratava ali, aquele trauma, aquele sofrimento, e por que foi armazenada a memória dele, o paciente não apresentava melhora. Ou seja, mesmo consciente do que estava acontecendo, o paciente ele não apresentava memória. Então, Freud começou a perceber que somente verbalizar não adiantava a situação, não aliviava a situação do paciente naquela questão. Então, pessoal, o que acontece? É preciso a gente considerar que tem certas fases da vida, tem certas experiências que a gente faz que, infelizmente, a gente não consegue lidar com aquela situação. A gente, às vezes, reprime aquilo justamente para que a gente possa conseguir seguir a vida, né, sem ter que lidar com aquilo no dia a dia. Então, essas memórias, essas experiências traumáticas que a gente vive, as lembranças delas, elas não são apagadas. É como se a nossa mente, sem pedir autorização, ela fosse lá, pegasse, criasse uma pasta ali na área mental e armazenasse essas lembranças e esquecesse a senha. Vamos dizer, armazenasse as lembranças ruins numa pasta separada e esquecesse a senha. Então, Freud ele começou a perceber que existiam formas de hackear esse acesso e entrar nessas pastas aonde estavam armazenadas as lembranças traumáticas. E através dos estudos ele concluiu que a hipnose poderia ajudar. Só que mais para frente ele percebeu que não, que na verdade o paciente ele precisa estar consciente durante o processo em que ele for levado a despertar e a perceber que existem essas memórias reprimidas para que ele possa se curar. Porque somente fazer a hipnose não estava resolvendo. O paciente ele precisa estar consciente e ele precisa acessar essas memórias de forma espontânea, para que ele esteja ali consciente do que aconteceu. Porque eu vou citar um exemplo para vocês aqui. Por exemplo, Maria presenciou um acidente de moto numa avenida. É um exemplo. Isso foi na infância de Maria. Maria cresceu, hoje é adulta, tem a vida dela. Mas toda vez que ela tem que pilotar uma moto, toda vez que ela está na garupa de uma moto com alguém,
ela sente a sensação ruim de ansiedade, de medo, de temor. Ela fica agitada, ela fica estressada, ela não consegue se sentir segura nem pilotando uma moto e nem na garupa com alguém. Isso porque ela presenciou um acidente onde houve uma morte numa avenida e ela era criança nessa época. Só que Maria, ela armazenou essa lembrança como um trauma. Só que nem ela se lembrava disso, nem ela se lembrava ali daquela situação. E aí a família de Maria relatou para ela que talvez pudesse ser essa experiência que ela teve de ter presenciado esse acidente que tenha levado ela a desenvolver esse trauma, esse medo, esse pânico de estar ali conduzindo uma moto. Mas Maria, mesmo recebendo esse relato da família, mesmo sabendo do que pode ter levado ela a ficar tão apavorada, tão ansiosa, isso não representou para ela nenhuma melhora. Ela continua ali sentindo aquele medo, aquela ansiedade, aquela situação ruim. Então eu pergunto para vocês, por que que Maria, mesmo sabendo o motivo da ansiedade dela, do pavor dela, continua na mesma situação, mesmo sabendo deste trauma? É o que eu falei para vocês. É preciso que Maria, no caso aqui, o nosso exemplo, faça análise clínica. Porque é somente através da análise clínica que o paciente consegue se libertar dessa ansiedade, desse medo, desse temor. Porque a análise é um termo da psicanálise, ela foi reconhecida por Freud, que é considerado o pai da psicanálise, e a análise é que vai buscar explorar essas memórias, adentrar essas memórias. Porque o que acontece, pessoal? Essas memórias, quando elas vêm à tona, elas geralmente, quando elas emergem, elas influenciam muito o nosso comportamento. Então, o que que acontece? Se o paciente ele não está ciente da situação, é muito difícil ele lidar com isso. Então, é por isso que é necessário fazer análise. Quando eu digo para você sobre psicanálise, eu sou pós-graduada em psicanálise, eu faço análise com os pacientes e eu sempre digo, pessoal, eu preciso ter concentração, eu preciso ter consciência do que está acontecendo, porque para liberar uma memória traumática, a pessoa precisa saber lidar com aquela situação. Então, por isso é tão importante a gente falar sobre esse tema, tá? Então, pessoal, se você aí se interessa em fazer análise clínica, eu estou à disposição. Eu atendo individualmente. Se você precisar aí de ajuda, de atenção, conte comigo. Se precisar tirar qualquer dúvida sobre esse assunto, me chama no privado para a gente conversar, tá bom? Aí, nos próximos vídeos eu vou alinhando aqui com vocês, eu vou falar sobre outros assuntos que estão alinhados com essas memórias reprimidas para vocês entenderem mais sobre o conteúdo, tá bom? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje sobre as memórias reprimidas. Conto com vocês no próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.